Amanhã é entre ovelhas e lobos. Nós vamos falar um pouquinho neste texto, compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem para nós. Diz assim o texto, João capítulo 10, do verso 1 ao 21, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor e a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho, um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário. Eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio, enlouqueceu. Porque o ouvis? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Vamos orar? Pai de graça, obrigado por Tua palavra, Teu Espírito Santo, nesta manhã, de maneira livre, venha sobre nós, toca nos nossos corações, abre os nossos corações para a Tua palavra, e que o ladrão e o salteador da palavra não venha sobre nós, mas que essa palavra seja guardada no bom depósito e que ela possa produzir os frutos, ó Pai, a 30, 60 e a 100 por um, vidas sobre vidas, vidas transformadas. Tenha misericórdia de nós e obrigado pela bênção da palavra nesta manhã, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amados, o cenário continua sendo a cidade de Jerusalém. Logo, uma ligação entre a apresentação de Jesus como o bom pastor e os últimos acontecimentos. Afinal, Jesus se manifesta como a luz do mundo, ele dá vista a um cego, ele incomoda a cidade está um alvoroço, o que se fala em todas as esquinas, em todos os lugares, é sobre Jesus. E ele está cercado por autoridades judaicas, por aqueles que eram chamados de pastores da nação de Israel. Aqueles que deveriam ter um zelo com o rebanho, amar o rebanho, levar o rebanho para águas tranquilas, a boas pastagens. Esses líderes não conseguem se alegrar quando o homem é curado.
Estão mais preocupados com os estatutos do sinédrio do que com a vontade de Deus e o bem das ovelhas. Os fariseus agiam nesse contexto como mercenário. Preocupavam realmente com seus próprios umbigos, não com o bem das ovelhas. E como se evidencia no texto anterior, a Bíblia diz que eles expulsaram para fora do aprisco o cego. Colocaram para fora aquela ovelha. Mas o bom pastor acolheu aquele homem. E é dentro desse contexto que Jesus conta, né, esta parábola, para trazer entendimento aos seus discípulos e aos seus ouvintes. Nós precisamos entender alguns detalhes desse texto. Ele vai citando vários detalhes da paisagem, daquilo que estava envolvido ao pastorio. Primeiro, Jesus, no versículo 1, ele vai dizer, e vai falar sobre aprisco das ovelhas. Aprisco era um lugar construído com pedras, ainda funciona assim. Muralha de 80 centímetros de pedra. E eles fazem um quadrado, não é grande, os apriscos não costumam ser muito grandes, até porque separam-se rebanhos. Geralmente, 100, 200, 300 ovelhas no máximo ali. Então, forma-se uma muralha de 80 centímetros, até porque a ovelha tem muita dificuldade de visão. Enxerga muito pouco, ela ouve muito bem, mas ela enxerga pouquíssimo. Então, você nunca vai ver uma ovelha altiva, olhando aí para o firmamento, geralmente é olhando para o chão, direção da água ou do capim. Olha só, posição bem assim, rasteira, é assim que as ovelhas são. E aquela muralha toda cercada ali, geralmente deixa de se colocar uma coluna de pedras em torno aí de 40 centímetros só, que vira a porta, chamada de porta das ovelhas. Então, nós temos o aprisco, nós temos a porta das ovelhas, que é esta pequena entrada ali. O interessante é que ovelha só entra pela porta. E pela porta ser estreita, é a quantia dela passar, ali facilita a contagem delas também. Quando as ovelhas estão passando, fica fácil do pastor contar o rebanho. Uma a uma, não consegue passar uma do lado da outra, e elas vêm ali realmente em fila indiana. E ele vai podendo contar, ele pode ir observando e usando ali a sua vara, né, se tem alguma ferida. Então, não é aquela, as ovelhas não saem correndo em disparada para entrar, vão entrando mansamente. Diferente das ovelhas, os lobos são aqueles que vieram para roubar. E eles não utilizam a porta, eles pulam o muro. Eles pulam a muralha, esperando o porteiro ou o pastor cochilar. Os salteadores são aqueles que não apenas roubam o rebanho, mas roubam através de violência, para com o rebanho e para com o pastor. O pastor, nas noites em que leva o rebanho para o aprisco, ele fica à porta, e o texto chama ele de porteiro, aquele que recebe. Mas também o texto identifica ele como uma porta, porque só entra se passar por ele. E ele não é apenas uma porta de entrada, ele também é uma porta de saída. Diz o texto que
através dele se entra e se sai e acha pastagem. À noite ele dorme exatamente, ou ele fica de plantão exatamente na onde? Na porta. É a quantia de encaixar o corpo do pastor. Isso significa que todo o aprisco está protegido. Só tem um lugar para as ovelhas saírem, ordinariamente falando, por si mesmas. Por onde? Pela porta. É natural que à noite também, à noite, os lobos querem atacar, aproveitando-se das trevas, querem pular um muro e atacar as ovelhas. As ovelhas aqui são aquelas que fazem parte de um rebanho. Se no contexto pastoril era um animal dócil, né? É um animal que tinha dificuldades na visão, mas tinha boa audição, e por isso assim ela era conduzida pelo ouvir, não somente pelo ver. A Bíblia fala que nós somos também rebanho de um só pastor. Então, o Senhor Jesus, olhando para aquele contexto pastoril, Ele pega aquilo para aplicar a nossa realidade como igreja. Somos parte de um rebanho. Por isso, só existe pastor se existe rebanho. E o pastor só é pastor se ele tem rebanho. Não é a formação. Poucos dias o Anderson vai estar formando, vai ser ordenado. E ele só será de fato pastor se ele tiver um rebanho para cuidar. Ele não será pastor do mundo, ele será pastor de um rebanho. De um rebanho. O pastor das ovelhas é aquele que vigia o rebanho, que cuida, que protege os inimigos, sejam lobos, leões, ursos, ladrões e salteadores. O pastor é aquele que leva para as pastagens, para as fontes de água, que cuida das feridas, que defende das feras, que corrige as faltosas, e que protege as ovelhas, inclusive salvando com a própria vida. A Bíblia fala de Davi que por 2 vezes, para defender o rebanho do qual ele era pastor, ele teve que matar um urso e um leão. E quando Deus colocou ele como pastor da nação de Israel, ele matou o gigante. Continuou sendo pastor, só mudou o tipo de lobo, o tipo de adversário. Os pastores são aqueles que, para proteger o rebanho, arriscam as próprias vidas. Nem sempre são tão reconhecidos, porque muitas vezes precisam ser não populares, impopulares, precisam tocar em feridas, precisa agredir lobos que andam no meio do rebanho disfarçados como ovelhas. Esses são os pastores. E assim como as ovelhas, os pastores também só entram pela porta. Somente pela porta. O porteiro é quem guardava a porta, em contraste com o pastor. O porteiro é quem recebe, mas a Bíblia se confunde. O porteiro é o pastor e o pastor é a porta. O porteiro é o que dá acesso ao aprisco, e é onde cada ovelha precisa entrar. E é nas vigílias da noite que ele demonstra sua prontidão. Ninguém entra e ninguém sai. Em vários salmos, nós vamos encontrar entradas e saídas. E no primário, Salmo 23 do pastor, ele guardará a tua entrada e a tua saída. É o porteiro. É o porteiro. Mas só há um único pastor. E só há um único porteiro.
Só há uma única porta, Cristo não tem rival. Não tem outro igual. Só Ele é o pastor. Só Ele é a porta. Só Ele é o porteiro. Apesar de todos aqueles que são chamados para o ministério, são copastores de Cristo. Auxiliam no pastoreio de Cristo. E as ovelhas só ouvem a sua voz quando eles conseguem ser o alto-falante de Cristo. Quando ecoam a voz do pastor. Só conseguimos ecoar a voz do pastor se nós expomos a voz do pastor. A Bíblia diz que Ele é o verbo, Ele é a palavra, a santa palavra de Deus. Os pastores, quando ecoam a voz do pastor, então as ovelhas do pastor ouvem a sua voz. Não a voz deste, mas a voz dele, do Supremo Pastor. Interessante é que o pastor tem um interesse especial pelas ovelhas. É ele que dá os seus nomes. E olhando os detalhes de cada ovelha, assim ele dá o nome a cada uma delas. Talvez uma tenha uma lã um pouco mais amarelinha, essa vai se chamar amarela. Uma mais parda, a parda. Talvez uma tenha uma pequena mancha, e assim, sucessivamente, cada uma recebe o seu nome. Eu lembro do meu pai, que tinha um pequeno rebanho, pequeno, e eu lembro até hoje de uma das vacas que se chamava Estrela. Então, tinha nomes, assim também o rebanho. E como foi ele que deu o nome, e de maneira carinhosa, amistosa, as ovelhas também só conseguem entender que é ele que está chamando, porque ele fala com detalhes que o lobo não consegue imitar. Diz o texto que as ovelhas ouvem a sua voz. A confiança da ovelha se baseia na voz do pastor. Aquele que revela a personalidade no cuidado, que dá segurança. Porque, em detrimento das dificuldades que a ovelha tem, os seus ouvidos estão atentos. O rebanho do Senhor, o rebanho de Israel, sempre foi chamado para ouvir a sua voz. Para ouvir a sua voz. Não sejais rebeldes como foram vossos pais no dia de Massá. Ó Israel, ouve o Senhor. Ouve a voz do seu bom pastor. Todas as vezes que o rebanho ouviu a voz do pastor, ele foi protegido. O texto também fala de estranho. No versículo 5. Amados, eu estou dando o texto, se você quiser ir acompanhando, tá? O estranho aqui tem ideia de alguém que não convive, que não conhece a fundo, que não se importa com as ovelhas, não é conhecido, não tem amor, não tem afeição, nem relacionamento. Nenhum estranho pode conseguir algo para conduzir o rebanho para fora. Pode espalhar o rebanho, mas não consegue seguidores dentro do rebanho. Porque o rebanho vai seguir a voz do pastor. Os estranhos confundem as ovelhas, mas não as conduzem. Não as conduzem. Muitas vezes o diabo usa estranhos para confundir o rebanho. Se espalham. Mas quando Deus traz o pastor para o rebanho, as ovelhas voltam, porque conhecem a sua voz. Conhecem a sua voz.
Nenhum estranho, então, pode conseguir algo, porque ele não entrou pela porta. Ele não tem autorização do porteiro. Ele é estranho. O versículo 6 diz que, enquanto Jesus contava, aí diz que o povo não compreendeu o que ele contava. Então, ele passa a ser mais direto. E ele passa a relacionar agora os detalhes do pastoril com a sua missão de bom pastor. E ele vai dizer, gente, ó, eu sou a porta, versículo 7, eu sou a porta das ovelhas. Jesus agora, ele tira as características de pastorio, de rebanho, e ele fala assim, gente, eu estou falando de mim mesmo. É a meu respeito. Eu sou a porta das ovelhas. Aquele que deve ocupar a primazia da vida. É por ali que as pessoas precisam ser conduzidas a Cristo. Qualquer evangelho que não conduza a Cristo não é evangelho. Que não conduza ao senhorio de Cristo não é evangelho. Vivemos num tempo de teologia ainda, de prosperidade, pessoas indo nos lugares, não por causa do pastor, não por causa da porta das ovelhas, mas por aquilo que podem receber no meio daquele grupo, daquela chamada igreja. Ele ocupa um lugar singular na vida das ovelhas. Ele é imprescindível, insubstituível, único acesso. Essa é a porta das ovelhas. Para quem tem sede, ele é a água da vida. Para quem tem fome, ele é o pão do céu. Para quem está cego, ele é a luz do mundo. Para quem está perdido, ele é o caminho. Para quem vive na mentira, ele é a verdade. Para quem está morto, ele é a vida. Ele é o acesso. Ele é o acesso. Para quem quer subir, ele é a escada do céu. E para quem quer estar seguro no aprisco, ele é a porta das ovelhas. O Senhor Jesus, de repente, está com o auditório ouvindo. Ali há fariseus, escribas, líderes, chamados pastores de Israel. E ele está dizendo assim, eu sou a porta. Eu sou o pastor. Eu sou o porteiro. Eu tenho cuidado com o meu rebanho. E se o povo não está obedecendo vocês, aqueles líderes ali, é porque eles não conhecem a voz de vocês. E o Senhor Jesus vai dizer assim, olha, todos, versículo 8, todos quantos antes, que vieram antes de mim, todos, versículo 8, acompanhe aí. São ladrões, são salteadores, mas as ovelhas não deram ouvido. Jesus não estava se referindo aqui aos santos profetas, aos patriarcas, mas aos líderes ali, falsos líderes que estavam governando a vida espiritual da nação. Havia um período de trevas sobre eles. Jesus chama-os de ladrões salteadores, porque eles estavam roubando o rebanho, e muitos violentando o rebanho. E diz que as ovelhas não deram ouvido, por isso o homem cego não deu ouvidos a eles, pelo contrário, aquela ovelha queria evangelizar aqueles que diziam ser pastores. Por acaso vós quereis ser discípulos dele também? Um dos motivos porque foi expulso. Verso 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Jesus não se apresenta somente como uma porta, como um único acesso de entrada e saída, mas como o único capaz de levar aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Aqui tem dois aspectos. Um é de que
só alimentamos de verdade quando somos levados aos melhores pastos. Aos melhores pastos, onde se tem o melhor capim, o melhor alimento. O outro é que Jesus não somente nos alimenta, mas diz o texto que Ele nos salva. Saímos para alimentar, mas diz que nós voltamos. Não nos perdemos lá, não ficamos perdidos. Não é uma arapuca a saída. Ele nos leva para o alimento, mas Ele nos traz de volta para o aprisco. Tem muita ovelha morrendo de desnutrição, falta de alimento. Tem muita ovelha sedenta, pastos e águas sendo sonegados, porque não se alimenta o rebanho se não for com o pão do céu, com a água da vida. Se nós negarmos a exposição das Escrituras, o povo morre de fome. Vão procurar de norte a sul, de leste a oeste, nos 4 cantos desse mundo, querendo alimento. É por isso que há um êxodo na igreja brasileira. Nunca na história desse país, como diz por aí, nunca na história da igreja na América do Sul, tanta gente abandonando denominações em procura de igrejas históricas por causa da palavra. Com o advento das mídias sociais e da internet, as pessoas estão indo atrás do alimento. E atravessam distâncias significativas por causa da palavra, por causa do alimento. Então, há púlpitos que não têm alimentado suas ovelhas. Há púlpitos também que têm conduzido ovelhas para lugares perigosos. Doutrinas, ensinamentos contrários à palavra de Deus. Gente preocupada em entreter o rebanho e não em alimentar o rebanho. E quando encontra ovelhas faltosas, falta-lhe a vara para a correção. No versículo 10, talvez seja a suma desse texto. Nós encontramos 2 propósitos, 2 caminhos, 2 realidades. A do ladrão, que diz que ele veio o quê? Para roubar, matar e destruir. Este é o mandamento do diabo. É nisso que ele trabalha de dia e de noite. É nisso que ele trabalha. Como um verme, ele não dorme, vive rodeando o rebanho, esperando uma oportunidade. Ele quer entrar no aprisco, ele não entra pela porta. Ele quer roubar, ele quer fazer mal, ele quer levar à destruição. Assim é o seu papel. O papel do diabo é esse: roubar, matar e destruir. O pastor, diz o texto, que veio para dar vida. Vida superabundante, vida real, vida plena, vida com sobra, vida de verdade. Este é o propósito do Filho de Deus. É para esse fim que ele veio ao mundo. Ele não veio tirar a nossa vida, ele veio nos dar a sua vida. O trabalho do bom pastor, então, é construtivo, a vida dele é oferecida para que nós possamos receber eternidade, é salvação total e completa, é vida abundante, é vida eterna. Um dos pastores de Israel, Nicodemos, foi ter com Jesus. Qual que era a questão? Vida eterna. Sede de vida eterna. Só o bom pastor pode dar. Verso 11, eu sou o bom pastor em oposição aos que prejudicam o rebanho, aos maus.
Jesus se apresenta aqui não apenas como aquele que constrói, mas como o bom pastor. Essa é a personalidade dele. Aquele que faz bem ao seu rebanho. Amados, o Senhor Jesus não cria atalhos, o Senhor Jesus não dá jeitinho brasileiro. Obedecer à voz dele, ainda que seja em duras penas, em momentos difíceis, será sempre para o seu bem. Como o pai que corrige o filho, a vara no primeiro momento pode parecer dolorosa, mas o pai quer o bem do filho. Quer o bem do filho. Então, em vez de tirar a vida, o bom pastor está preparado para dar a sua vida, como de fato cumpriu, fazendo isso na cruz do Calvário, quando provou o seu amor por nós. Esse é o bom pastor. Mas no versículo 12, o versículo 13, diz assim, olha, o mercenário foge. Versículo 12, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Mercenário é aquele que ocupa a função de pastor, mas não é pastor. Está no aprisco, mas não ama as ovelhas. Ele não está interessado no bem das ovelhas, mas nos bens das ovelhas. Não ama o rebanho. Ele ama a gordura, a lã. É pelo dinheiro. Ele não está disposto a morrer pelas ovelhas, porque ele não é dono delas. Ele é covarde. Vindo o perigo, ele salva-se, foge e abandona o rebanho. Cooperando com o mercenário, o lobo, é aquele que quer devorar o rebanho, que tem fome de sangue, que está cheio de más intenções para com as ovelhas e que as ataca à noite, é na surdina, é nas trevas, é quando vacilam. Se nós andarmos na luz, amados, o lobo não tem poder sobre nós. Quem anda na verdade, ovelha que começa a ir para o escurinho, o lobo vira presa fácil. Crente que vai se permitindo com alguns pecados. Jovem que quer namorar no escurinho. É no escuro que o diabo trabalha, porque ele não resiste à luz da aurora, ele não resiste à luz do mundo. As ovelhas que estão sem alimento, desnutridas, são atacadas mais fácil. Porque se enganam com qualquer coisa que pareça verde, pareça pasto. E por espreita e de surpresa o lobo rouba. Você precisa se alimentar bem. Até certo ponto, este quadro reflete os líderes da nação do Velho Testamento. Abra comigo Ezequiel 34, versículo 1 a 6. Diz lá assim o texto, Ezequiel 34. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes,
A doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastores, se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, e sem haver quem as procure ou quem as busque. Por toda a terra. Qual é o lugar desse planeta onde Jesus tem ovelhas? Diz ele que é em toda tribo, povo, língua e nação. E onde tem ovelha, há necessidade de aprisco, de pasto e de águas verdejantes. Verso 14. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. O cuidado do pastor está ligado ao conhecimento, à afeição e à relação que ele tem com as suas ovelhas. Diz o texto: conheço, sei o nome, sei das lutas que passam, sei dos pecados, sei do arrependimento, sei das angústias, sei das limitações, sei quais são as reais necessidades. Esse é o Jesus que nos conhece. Ele sabe o que se passa em cada vida. Mas diz o texto que ele conhece, mas que as ovelhas também o conhecem, mas elas conhecem a mim. Sabem quem é o pastor. Um dos problemas das ovelhas é quando elas não conhecem o seu pastor. Não conhece o pastor, não conhece a voz do pastor. É porque não tem relacionamento com o pastor. São ovelhas desgarradas. Amado, se você não congregar regularmente, andar no meio do povo de Deus, ler a palavra dioturnamente, orar todos os dias, ter comunhão com os irmãos, você não vai ouvir a voz do pastor, ele não vai lá. Você se desgarrou. Cuidado esse negócio de evangelho sozinho. Você não precisa congregar. Você só ouve a voz do pastor dentro do contexto do pastor. Em relacionamento com o pastor, você já não conhece mais a voz dele, porque você não tem relacionamento com ele. Qualquer estranho vai levar você para longe. Sabe quando é que a gente conhece uma nota falsa? Lá no Banco Central, um treinamento para todo mundo que mexe com nota. Como é que se conhece uma nota falsa? Passa a vida inteira manuseando a nota verdadeira. O que não for verdadeiro é falso. Tem gente que quer testar tudo que é falso nesse mundo para discernir o que é verdadeiro. Não vai conseguir discernir. Vive na falsidade, vive na infidelidade, vive na incredulidade, na frieza, na letargia. Nunca vai conhecer. Não conhece a voz do pastor. Além de ser ovelha cega, é burra. E não consegue ouvir também. Resistente à voz do pastor. O Salmo 95 fala assim, olha, se ouvir hoje a sua voz. É porque a nação de Israel já há muito tempo não estava ouvindo mais a voz. A voz de Deus ecoa pela palavra. E toda a terra ouve a sua voz. A palavra diz que me conhecem, sabe quem é o pastor, procuram dia a dia conhecer seu pastor, são ovelhas que ouvem, que obedecem, que se dedicam na palavra, na oração e na santificação, porque ouvir sem obedecer é juízo. Conhece muito e não pratica.
Cuidado com o doutorismo presbiteriano. Conhece demais das Escrituras, você não pratica o básico da lei. Cuidado, você só está alimentando de veneno, vai te condenar. Se você souber o Salmo 23, pratique ele. Quer mudar de dose sem ter usado a primeira. Cuidado, conhecimento sem vida mata. Verso 15, diz que o filho conhece o pai. O pai conhece o filho. O filho conhece a vontade do pai. Só pode conhecer a vontade do pai em relacionamento com o pai. Ouvindo e vendo o que o pai fala e o que o pai faz. Tem crente querendo saber qual é a vontade de Deus para a vida dele. É muito simples. A vontade de Deus para a sua vida é que você viva em santidade. Que você seja santo. Que você seja reto. Que você seja limpo. Que você ame Ele sobre todas as coisas. Quer conhecer a vontade de Deus? Você só consegue conhecer a vontade de Deus na palavra. Mas se você quiser conhecer a sua vontade, é só ouvir o seu coração, que é enganoso. Quer conhecer a vontade do Pai? Relaciona-se com o Pai. Jesus sabia qual era a vontade do Pai. Ele tinha que ir para a cruz, era a vontade de Deus nos salvar. Era propósito de Deus. Estava dentro dos seus eternos decretos. Jesus sabia que o melhor de Deus para nós era a cruz. O bom pastor conhecia. Por isso diz ele assim: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Essa é a vontade do Pai, que eu me entregue pelo rebanho. É por isso que ele obedeceu, cumprindo esta difícil missão de ir na cruz e morrer para o seu rebanho, ou pelo seu rebanho. Verso 16, ainda tem outras ovelhas, não deixa aprisco. É uma linguagem profética. Jesus está olhando para as ovelhas de Israel e está dizendo assim: aqui tem ovelhas minhas, mas eu tenho ovelhas fora. Tem outros apriscos. Ezequiel 34 já falava sobre isso, ó. Um dos textos messiânicos do bom pastor. O Deus que tem gente em todos os lugares, em todas as tribos, povos, línguas e nações. Esses são gentios, esse é o rebanho do Senhor. O Senhor Jesus nunca foi a luz de Israel. O Senhor Jesus é a luz do mundo. É a luz do venezuelano, é a luz do boliviano, é a luz do africano, é a luz do australiano, é a luz do canadense, é a luz do brasileiro, é a luz do mundo. Ele não é a luz de Israel, ele não é uma lâmpada em Israel, ele é a luz do mundo. Em qualquer parte do mundo, quem estiver em trevas e conhecer a Jesus será iluminado. Jesus estava prefigurando aqueles que aceitariam o evangelho da graça em todos os tempos, em todas as culturas. E diz o texto: então haverá um rebanho e um pastor. Jesus está olhando para o Israel espiritual, não o Israel físico daquele contexto. Quando todos os eleitos, todo o seu rebanho será reunido sob um único pastoreio. Quando o ladrão, o salteador, o mercenário, o lobo não poderão mais fazer mal ao seu rebanho. Ele vai reunir todos, e todos ouvirão sua voz. As ovelhinhas cegas o verão, e todo joelho vai se dobrar diante dele naquele dia. O senhorio de Cristo promoverá a unidade
do seu rebanho, nas antigas e nas futuras gerações. Efésios capítulo 4, verso 4 a 6, diz assim: há um só corpo, um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Há um só rebanho. Há um só rebanho. Deixa eu falar para você que é presbiteriano. O Senhor Jesus não tem um rebanho presbiteriano. Ele não tem nenhum rebanho batista. Ele não tem nenhum rebanho metodista. Ele não tem nenhum rebanho assembleiano. Ele tem um só rebanho. Um só rebanho. Eu sei que a multiforme graça de Deus se manifesta em diversas denominações espalhadas pela face do mundo. Mas somos um só povo. Nunca fale mal do seu irmão. O batista não é nossos primos, são nossos irmãos em Cristo Jesus. Todos. E nesses últimos dias nós temos aprendido tanto com outros irmãos, que talvez estejam vivendo numa outra dinâmica. E nós, como presbiterianos, precisamos fazer leitura do nosso tempo. Nós não podemos manter o mobiliário do século XVII, o estilo do século XVIII e querer alcançar o homem do século XXI. Precisamos renovar muitas coisas no nosso meio. Muitos usos e costumes que nós condenamos outras denominações por séculos e hoje nós praticamos. Coisas que virou culto no nosso meio. Instituímos sociedades que não podem mudar, como se aquilo fosse a vida da igreja. Isso não existe nem de Gênesis, nem ao Apocalipse. A vida da igreja é dinâmica. Jesus não fez nenhum monumento no primeiro século, colocou uma estátua lá e diz assim, ó, vai ser só desse jeito. Não, ele fez da igreja dele um movimento. Por isso, nenhum departamento interno tem capacidade de sacralizar o evangelho da graça de Deus. E nenhuma denominação colocar uma placa dizendo assim, só nós somos a igreja do Senhor Jesus, porque Ele tem povo em todos os lugares, e há muitos lugares que nós não entramos ainda, mas o evangelho entrou, louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso, em todos os lugares. Então ame sua igreja local, mas ore por uma transformação nela a cada dia, para que ela seja uma igreja atualizada, que ela mantenha a sã doutrina, o fervor por Jesus, mas que ela mude a forma quantas vezes for necessário para alcançar. Jesus é a luz do mundo. Agora, se você vai usar de LED ou lamparina, meu irmão, aí não dá. Entendeu aí? Querem clarear o mundo hoje com lamparina. Mudou as coisas. Nós precisamos ter coragem também de mudanças. O pastor é o mesmo. O brilho da glória dele não mudou, mas a forma mudou. E vai mudar amanhã. Precisamos nos atualizar. Diz o versículo 17 que o pai ama o filho. E ele tem um motivo especial para amá-lo, a sua obediência. A sua obediência. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida, porque eu obedeço. Se você diz que ama Deus e não obedece, você é mentiroso. Você está se enganando, você não consegue enganar Deus e não consegue mudar as Escrituras, porque vai passar os céus e a terra, a palavra vai continuar sendo a mesma, você será desobediente. Em João 17, 24, na oração sacerdotal, Jesus diz o seguinte: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo que me desses, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus conhece o amor do Pai. Por isso, Ele obedece. A morte de Jesus foi um mandamento do Pai.
tinha que passar por obediência, e como o bom pastor, ele tinha que entregar sua vida pelas ovelhas, e diz João 3,14, do modo que Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. É um decreto, tem que ser obedecido, importa. Amados, do capítulo 9 em diante, o foco de Jesus é só a cruz. Continue lendo o Evangelho de João. Mirou na cruz, ele não se distrai em nenhum momento. Verso 18, ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Nenhum homem podia tocar no Filho de Deus até que chegasse a sua hora, que ele entregaria voluntariamente a sua vida por nós, renderia seu espírito, cumpriria sua missão. Diz ele que tem autoridade para entregar e também para reavê-la, a morte não é o fim. O Senhor Jesus é o único que tem capacidade de anular o poder da morte espiritual. Quanta gente dormindo, quanta gente morta espiritualmente, mas se Ele sopra através do Seu Espírito sobre nossas vidas, aquele que está morto, vive. Por isso pregamos a palavra, porque ecoamos a voz do bom pastor. Quem sabe hoje Ele quer soprar vida, o bom pastor quer soprar vida em você, que está morto, precisa se levantar. Assim como a entrega da sua vida, Ele tinha poder de reavê-la. Quem sabe Ele está querendo acordar você, porque diz que Ele tem poder para isso. Ele tem poder para isso. Com igual soberania que Ele entregou, Ele revogou a sentença da morte. E ao terceiro dia Ele ressuscitou, com glória. No verso 19, 21, o texto ficou separado, mas na verdade é uma continuação do bloco. Diz, por causa destas palavras de Jesus, os judeus ficaram enlouquecidos, dissensão, divisão entre eles, crentes e não crentes. A palavra de Deus, ou ela é remédio, ou ela é veneno. Ou ela salva, cura, liberta, ou ela aplica juízo e condena. Ninguém vai sair desta manhã como entrou aqui. Se você ouviu a voz do bom pastor e não deu ouvidos à voz do bom pastor, você sai condenado daqui. Divisão, diz que eles ficaram chocados, confusos, cheios de fúria. Uns queriam sua morte, outros queriam adorá-lo. Muitos queriam rejeitá-lo como endemoniado. Outros, tamanha devoção, como pode? Estão falando que ele é endemoniado? Como alguém pode dar vista aos cegos? Algum demônio deu vista para alguém? Algum demônio faz alguma coisa boa? Alguém pode fazer o que ele faz? Dar vida? E eu quero concluir fazendo algumas aplicações. Primeiro, tem muitas ovelhas correndo sério perigo por falta de alimento e de cuidado. Aí entra dois aspectos. Às vezes tem alimento e a ovelha não quer comer. Ela quer comer besteira. Igual o menino, que você dá comida, ele quer bala. Sabe aquela luta que os pais têm? Ao invés de comer arroz, feijão, sabe o que dá substância, ele quer besteira, e você deixa ele comer besteira, você está agindo como um lobo diante, você não está agindo como um pastor ali, hein? Ó, alimento, tem hora que tem alimento, mas ele quer comer outra coisa. Tem ovelha que tem alimento, mas não obedece, não se alimenta. Se tornou um crente é salvo, sossegado, sentado, suviano, sem vergonha, sem ânimo para alimentar, comida está diante dele, tem que colocar na boca, tem que raspar a pera na boca dele, para adoecer, meus irmãos. Todo ano o conselho dessa igreja
separa um devocionário, dá um para cada família. Aquilo ali só para você, para te dar um saborzinho, para você ter vontade de buscar Deus. Agora, você tem sua Bíblia, você tem seu joelhinho para dobrar e para orar, você deveria ter lágrimas nos olhos e fica pedindo para os pastores orar por você. Eu vou prestar conta do meu trabalho para Deus. Do seu, o problema é seu. Não vou, não. Eu tenho que ser um pastor fiel ao Senhor. Mas eu não tenho condição de colocar dentro da sua boca e pegar a sua boca e fazer assim, não, ó. Mastigar, não. Tem que comer. Ó, por que não cresce? Dá tanto trabalho para os pastores. É porque não está se alimentando. Ou está alimentando de porcaria aí. Vira e mexe, chega um com a cabeça, misericórdia de Jesus. O sujeito veio todo entortado. O cara quer guardar o sábado agora, a qualquer preço. Ó, o sujeito quer colocar copo d'água em cima da televisão e acha que divórcio é normal. Você entendeu? Não precisa desenhar, não, né? Tem muita ovelha correndo perigo porque não está se alimentando direito e não recebendo cuidado. Quando um conselho de uma igreja pastoreando tem que disciplinar ovelhas, é cuidar de Deus. Se ele não fizer, Deus vai punir o conselho. Eles são pastores. Eles precisam vigiar o rebanho. Precisam vigiar o rebanho. Tem hora que tem que dar varada, tem hora que tem que pegar o cajado e tirar do buraco. Segundo, tem ladrões e salteadores rodeando o rebanho com o propósito de roubar, matar e destruir. Acorda, está aí, rodeando você todo dia jogando coisa na sua cabeça, todo dia tentando te seduzir. E você descuidando, se você for descuidado, você vai ser pego de surpresa. Terceiro, tem muitos mercenários que estão levando rebanhos inteiros aos matadores e abandonando quando vêm os lobos e os perigos. Por isso você precisa seguir o bom pastor. Cuidado com o personalismo dentro das igrejas. Você começa a seguir um tanto de gente aí. Hoje está cheio de seguidor. Não é isso? Se você quer seguir alguém, siga alguém que esteja amando a Cristo. Quando Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se ele deixar de ser de Cristo uma vírgula, pule fora e continue seguindo Jesus. Porque senão vai te levar no buraco. Há poucos dias alguém mandou um vídeo, e era um grupo descendo de bicicletas, de bikes, numa região montanhosa, cheia de florestas assim, e tinha um argentino. Tem nenhum argentino aqui nesta manhã, não, né? Se tiver, eu mudo o país. Mas tinha um argentino na frente. E estava assim, siga o argentino. E ele saiu descendo as quebradas. E o povo indo de bicicleta atrás. De repente, tinha uma curva. Some tudo assim. Quando aparece a imagem, um abismo. O argentino está lá e um tanto de gente caindo atrás. Siga o caminho. Preste atenção, não é a pessoa, é o caminho. Entendeu aí? Eu sou o caminho. Quem anda no caminho não cai nas ribanceiras. Tem um tanto de atalho lateral aí que vai dar um cego guiar outro cego. A Bíblia diz que você vai cair. Tem muito mercenário. Muito mercenário. Falando em nome de Deus o que Deus não disse. Ordenando em nome de Deus o que Deus não ordenou. Fazendo e orientando o rebanho a fazer um tanto de coisa. Para ser salvo, você não precisa fazer nada. Jesus já fez por você. Agora, para você se santificar, você tem que andar na linha. 4. Tem rebanhos que estão rejeitando o bom pastor, a despeito do seu amor provado, da sua maravilhosa graça e de sua misericórdia infinita. Está rejeitando o bom pastor. Tem rebanhos inteiros. Estão atrás de outras coisas, não do bom pastor. Do senhorio de Cristo.
Você já recebeu Jesus como seu Salvador? Amém? Se você recebeu, levanta sua mão. Agora, você só mantém a sua mão levantada se você receber Ele como seu dono, seu Senhor. E você está disposto a obedecê-lo. Porque talvez você recebeu apenas como Salvador. Pode abaixar sua mão. Ele morreu na cruz para você obedecer. Ele é quem manda agora na sua vida. Pois você tem que morrer para Ele viver em você. Suas vontades têm que morrer. 5. Tem rebanhos fora do arraial da igreja local. Há perdidos, carentes do amor e da graça de Deus em todos os lugares do mundo. Somos desafiados a ecoar a voz do Evangelho, a voz do bom pastor em todo o mundo. Por isso nós precisamos pregar o Evangelho. O pastor nos deu a responsabilidade de ecoarmos a sua voz, para que as ovelhas perdidas da casa de Deus possam achar o caminho de volta. Se você se cala, pedras clamarão. Quando a igreja não prega o Evangelho, ela só nega a voz de Deus ao mundo. É por isso que nós temos que mandar missionário para todo quanto é lugar, mas nós precisamos ser uns missionários assim. Talvez as ovelhas de Deus que estão no seu trabalho estão carentes de ouvir a voz do bom pastor, mas você está calado. Deus está te chamando para você abrir a boca e chamar as ovelhas do Senhor. Por fim, tem um bom pastor que chama as suas ovelhas, que conhece cada uma delas pelo nome, sabe de suas lutas, das dificuldades, das limitações. Ele chama as suas ovelhas, chama para voltarem a Ele, para retornar ao aprisco. Ele quer curar feridas, Ele quer restaurar a comunhão e a alegria da doce presença do aprisco. Talvez você está congregando há um bom tempo, mas você está afastado do Senhor. Presente nos cultos, ausente na sua vida com Deus. Se você está ouvindo a voz do bom pastor nesta manhã, baixe sua fronte. Ora o Senhor nesse momento, renda-se a Ele. Quem sabe nesta manhã você tem que berrar alto, dizer: Senhor, eu estou aqui nesse buraco caído, eu sou ovelha do Senhor. Talvez o pastor está caminhando em lugares montanhosos nesta manhã, procurando você. Ele está gritando pelo seu nome. Você está no vale. Talvez você esteja com a sua pata machucada. Você não consegue caminhar. Você está muito ferido. O lobo te detonou. O mercenário te abandonou. O salteador te espancou. Mas o bom pastor está atrás de você. E ele saiu do aprisco para ir atrás de você. Quem sabe para ir atrás de você, ele começou a ecoar a voz dele através de uma outra pessoa. Uma outra ovelha, que passou a reverberar a voz dele agora, para que você seja encontrado. Onde você está? Se permita nesta manhã ser achado por Ele. No nome de Jesus. Fala: Senhor, eu estou aqui. Como estou? Tem misericórdia de mim, filho de Davi. Ora, eu sei onde você está. Clame ao bom pastor. Talvez você está precisando voltar à comunhão do corpo. Deixou de congregar, foi se afastando, já não está ouvindo mais a voz, mas hoje você ouve a voz do bom pastor. Ele deu a vida dele por você. Peça perdão, peça para Ele restaurar a sua comunhão. Volte-se a congregar no nome de Jesus. Talvez você nunca conheceu a voz do pastor, mas hoje
Você entendeu que você é a ovelha dele, que ele ama você, e você quer entregar sua vida a ele desta manhã. Renda-se a ele. Confesse agora que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador. Deixa ele te levar à comunhão. Arrependa-se dos seus pecados, dando nome a eles. Ele quer curar suas feridas. Ele quer te chamar pelo seu nome nesta manhã, e Ele chama pelo seu nome. Ele quer te trazer para o aprisco. Ele é o bom pastor. Ele vai te conduzir para o aprisco, um lugar para você congregar, um lugar para você receber alimento e proteção. E não há um outro lugar para ir ao aprisco, só existe uma porta, e Ele é a porta. E a porta hoje está aberta. E o bom pastor está ali como porteiro, recebendo. É tempo de você entrar por esta porta no nome de Jesus. É tempo de você entrar quebrantado, transformado pelo poder do Evangelho. Renda-se a Ele em nome de Jesus. Oh Pai, colocamos nossas vidas diante do Senhor. Muitas vezes o mundo, oh Deus, quer calar o nosso clamor. Os barulhos do mundo, ó Deus, querem nos impedir de ouvir a voz do Senhor. Tem misericórdia de nós nesta manhã, Senhor. Visita teu povo. Restaura o teu rebanho, Senhor. Traz de volta a ovelha que estava perdida, machucada. Recebe essa nova ovelha, Senhor, em nome de Jesus. E desperta o teu rebanho para ter mais relacionamento com o Senhor, para te buscar mais, para se santificar, para se tornar mais alto que a neve a cada dia, para viver em novidade de vida, em santidade, em retidão, em fidelidade, em integridade diante do Senhor. Que os nossos ouvidos sejam sempre limpos, ó Deus, e as nossas vestes sempre brancas. Queremos ser santos, queremos ouvir a voz do bom pastor, queremos andar na tua presença, queremos andar no caminho, queremos andar na verdade, queremos andar vivos, ó Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Visita teu povo nesta manhã, que o teu Espírito Santo sopre vida aos nossos corações, no nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor nesse momento com uma canção. Logo após nós encerramos com oração. Cante conosco esse cântico que fala sobre a onisciência e onipotência do nosso Deus. Esse não é um momento simplesmente de apresentação, uma amostra, mas é um outro formato de adoração. Então você está convidado a cantar conosco sobre o amor do nosso Deus, que como um pastor, pastor dos pastores, nos ama e está conosco aonde quer que nós estejamos, como diz o Salmo 139. Amém. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Senhor, tu conheces meu viver, o meu coração, todo o meu ser. Aonde eu estou, estás também, sempre estás me vendo. Tu sabes as coisas que eu digo, até quando penso, estás comigo. Conheces meu choro e meu sorriso, sempre estás me vendo. Cante conosco. Não há como fugir do teu amor. Eu só posso viver com teu amor. Se existe um lugar em que não estás, me mostres então. Se nas asas da aurora
olhastes bem antes de eu nascer. Sabias meus dias, todo o meu viver. O meu futuro está em tuas mãos, sempre estás me vendo. Não há como fugir do teu amor, eu só posso viver com teu amor. Se existe um lugar em que não estás, me mostres então. Se nas asas da aurora voar até o fim da terra, algum lugar, sei que sempre estarás me guiando, Senhor, por onde eu for. O Senhor nos sonda e nos conhece. Tu me sondas, me conheces. Tu me sondas, me conheces. Tu me sondas, me conheces. Sempre estás me vendo. Sempre estás me vendo. Não há como fugir do teu amor, eu só posso viver com teu amor. Se existe um lugar em que não estás, me mostres então. Se nas asas da aurora voar até o fim da terra, algum lugar, sei que sempre estarás me guiando, Senhor, por onde eu for. Só as nossas vozes. Não há como fugir do teu amor, eu só posso viver com teu amor. Se existe um lugar em que não estás, me mostres então. Se nas asas da aurora voar até o fim da terra, algum lugar, sei que sempre estarás me guiando, Senhor, por onde eu for. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre nós hoje e sempre. Amém e amém. Amados, nós podemos ir direto para as classes. Se você quiser passar no banheiro, tomar água, seja rápido. Nós temos 1 hora de aula nas nossas classes de Escola Bíblica Dominical, tá bom? Você que está nos visitando, se quiser fazer parte de uma das classes, tá bom? É só nos procurar, nós vamos te orientar. Deus te abençoe.